pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer um exercício de dimensionamento de barrilete, tá? O barrilete que a gente vai dimensionar é este aqui. A gente vai dimensionar todos os diâmetros das tubulações, tá? Até as colunas, né? Eu tenho 8, esse barrilete ele alimenta 8 colunas. Os pesos de cada coluna, correspondente a cada coluna, foi dado aqui. Então, a coluna de água fria 1, o peso dela é de 14, água fria 2, 17, enfim, foram dados. Um dado também é que o barrilete foi fabricado em PVC, tá? E o que a gente quer é fazer o dimensionamento. A primeira coisa que a gente vai fazer para cada trecho desse barrilete, fazer o somatório de pesos respectivo. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, né, nem precisava fazer pelo Excel, mas eu achei uma forma mais fácil de apresentar os resultados, tá? Do que filmar a folha ou gravar no quadro. Então, eu fiz no Excel para facilitar, mas vocês podem fazer à mão, não tem necessidade de usar o Excel, tá? Então, por exemplo, eu separo o barrilete, né, em trechos. Então, aqui eu tenho o trecho RX, XA, AB, BC, que leva a coluna de água fria, que alimenta a coluna água fria 4. BD, que alimenta a coluna de água fria 1. AE, EF, que alimenta a coluna de água fria 3, e FG e EG, água fria 2. E para o lado de lá a mesma coisa. E aí tem uma linha para diferenciar. Então o que eu vou fazer é fazer o somatório de pesos para cada trecho desses. Então, por exemplo, para o trecho RX, a vazão que passa nesse trecho, ela tem que ser suficiente para alimentar todas as colunas. Então, basicamente, esse trecho, o peso desse trecho corresponde ao peso de todas as colunas somadas. Então, para o trecho RX, eu somei o peso de todas as colunas, de água fria 1 até água fria 8, tá? Então, somei aqui. Porque, né, o reservatório RX, ele vai abastecer todas essas colunas, né, no caso de eu estar atuando só como um reservatório, por exemplo. Para R', X' também é a mesma coisa. O peso das vazões que passam por aqui corresponde a o somatório de todas as colunas. Então, fiz a mesma coisa, o somatório de pesos deu 124. Para o trecho XA, o peso que equivale aqui, equivale ao somatório de todas as colunas que estão deste lado de cá, tá? Então, das colunas de água fria 1, 2, 3 e 4. Então, coloquei aqui, água fria 1, 2, 3 e 4. Para o trecho X', A', ele vai abastecer o outro lado. Então, água fria 5, 6, 7 e 8. Beleza. Para o trecho AB, ele vai alimentar as colunas água fria 1 e água fria 4. E para o trecho BC, só a coluna de água fria 4. Para o trecho BD, só a coluna de água fria 1. Isso é correspondente do lado de lá, tá? Para o trecho AE, vou alimentar as de água fria 3 e 2, EF só a 3 e EG só a 2. Então, fiz o somatório dos pesos. E aí, agora, eu vou transferir esses pesos que foram somados aqui para essa tabelinha aqui, só para ela me ajudar. Então, aqui eu tenho uma relação de todos os trechos no meu barrilete, os pesos acumulados, tá? Que foram essas somas que a gente fez aqui, respectivas à alimentação das colunas. E agora eu vou partir para a avaliação da vazão e do diâmetro.
A vazão eu posso obtê-la diretamente por aquela fórmula 0,3 vezes raiz do somatório de pesos. Não sei se vocês estão lembrados, mas a gente consegue avaliar a vazão dessa forma. Ou então a gente entra no monograma de pesos, vazões e diâmetros. Eu entro lá com o peso, por exemplo, 124, que é o meu primeiro do RX, né? Então, para um peso de 124, a soma dos pesos está do lado de cá. Vou marcar com uma bolinha. 100, 110, 120, 124. Então, a vazão está por aqui. 3,2, tá? Aproximadamente. E aqui eu já consigo avaliar o diâmetro, né? A gente vai ter um diâmetro de 50 milímetros para essa tubulação. Então, 3,34 eu obtive a partir da fórmula, mas como eu falei, né? Aqui a gente obteve aproximadamente isso, 3,20 alguma coisa, 3,34. E o diâmetro a gente obtém a partir do nomograma. Beleza. Faço isso para todos os trechos, né? Calculo a vazão e obtenho o diâmetro. A velocidade eu posso ou não avaliar. Para esse caso de barriletes eu não vou avaliar não, tá? Mas para avaliar eu utilizaria aqui o ábaco, né, de Farroupilha. Bom, agora o que a gente tem que verificar, né, a gente dimensionou, a gente tem que verificar se a pressão no início da coluna mais desfavorável, se ela vai atender lá uma pressão mínima no chuveiro, mais dessa coluna, de 1 metro de coluna d'água. E para isso, no início dessa coluna, a gente tem que garantir que a pressão disponível seja maior que 2 metros de coluna d'água. Se a gente garante que a pressão no início da coluna é maior do que 2 metros de coluna d'água, a gente já garante que a pressão no chuveiro dessa coluna mais desfavorável, né, no chuveiro que é o chuveiro mais desfavorável, que é aquele que está mais próximo do reservatório, é maior do que 1 metro de coluna d'água, tá? Então, para avaliação da pressão disponível, a gente tem que calcular a perda de carga ao longo dos trechos, tá? E aí, a gente vai avaliar qual é o trecho mais desfavorável. Vamos considerar que esse lado do reservatório, ele está sendo lavado, fazendo alguma manutenção por algum motivo. Então, vamos trabalhar com apenas um lado do reservatório. O trecho mais desfavorável é aquele trecho mais distante do reservatório. Então, vamos considerar, como é simétrico, né? A gente olha apenas para um lado. Então, o trecho, a água vai passar por R' até X, né? E o trecho mais distante desse reservatório é a coluna de água fria 3 ou a coluna de água fria 4, ou tanto faz, mas a coluna de água fria 3, ela tem maior peso. Então, o maior peso de vazões, então ela é a mais desfavorável, tá? Então, considerando tudo isso, a gente vai calcular qual é a pressão disponível aqui no início da coluna, né, no ponto de interseção entre o barrilete e a coluna mais desfavorável, para ver se a gente consegue atender as recomendações normativas. Então, a vazão que percorre o trecho R'(X) é a mesma vazão que a gente calculou lá, que percorre o trecho R'(X', e que é igual à vazão que percorre o trecho RX. Então a gente tem o caminho da água aqui, vai ser R'(X', XA, AE e EF. Então, coloquei esses trechos aqui. Beleza. Agora, a gente tem as vazões que estão passando por esses trechos e tem
o diâmetro do trecho. Então, a gente pode calcular a perda de carga unitária nos ábacos lá da forma de Farwell, ou então jogar a fórmula aqui no Excel, tá? Vai dar ligeiramente diferente devido à aproximação que a fórmula tem e devido a olhar no gráfico, né? Que depende muito do olho de quem está olhando. Então, vai dar uma pequena diferencinha. Eu utilizei o ábaco e peguei os valores que estavam no livro do livro de onde eu tirei esse exemplo. Tá? Embora esse livro eu já percebi que tem alguns errinhos, então eu dei umas modificadas para poder conduzir com a realidade. Enfim, voltando aqui, então eu tiro a perda de carga a partir do ábaco. Como que eu faço isso? Eu tenho a vazão e eu tenho o peso, o diâmetro, 3,34 e 50. Então, eu vou lá no ábaco referente ao tubo de PVC e vou avaliar. Bom, a minha vazão é 3,24. Então, aqui eu tenho a vazão de 1, aqui eu tenho a vazão de 2, aqui eu tenho a vazão 3. 3,2 está por aqui. Então, vou marcar esse ponto aqui, 3,24. Agora, eu vou marcar o diâmetro de 50. Tá marcado. Agora, eu vou passar um traço ligando esses dois pontos que eu marquei. Então, daqui, passando pela vazão de 3,24 e cruzando as retas de velocidade e de perda de carga. Então, aqui eu obtenho, ligando aqui, né? Eu obtenho uma perda de carga de 0,55 aproximadamente. Deixa eu aumentar a espessura do traço e dar um zoom aqui. Aqui é a perda de carga, né? 0,5, 0,55, passando por 3,24 e saindo no diâmetro de 50 milímetros. Bom, jogando isso aqui na tabela, né? Perda de carga unitária de 0,05. Eu vou avaliar para mais um, só para a gente aprender a olhar lá. Vazão de 2,36, diâmetro de 50. Vazão, diâmetro de 50. Vazão de 2,36. Aproximadamente, tá, gente? 0,032, 0,033. Perda de carga. 0,025. Tá bom, passa. Esse aqui é o exemplo do livro, tá? O valor obtido pelo livro, não foi eu que avaliei, não. Se fosse eu que estivesse avaliando, eu não colocaria isso. Eu colocaria 0,3, 0,32, tá? Mas enfim. Então, 0,025, isso não vai ter tanta diferença assim não, essas casas decimais. Agora, avaliamos a perda de carga unitária, nós temos o comprimento real de cada trecho, lembrando que lá no livro ele coloca o comprimento real do trecho R'(x) de 5 metros, tá? Mas não, ele tem 6 metros, né, que é esse comprimento mais esse daqui. Considerando que o trecho R'(x) é esse L aqui. Então, eu considerei de 6 metros. O comprimento equivalente tem que olhar lá na tabela de comprimentos equivalentes. Então, deixa eu buscar ela aqui. Então, a gente tem aqui para o trecho R'(x) uma entrada, né,
uma entrada normal, temos um registro de gaveta aberto, temos um T de saída lateral, de passagem lateral, e um T de saída bilateral, de passagem bilateral. Então, olhando esses valores, e o diâmetro é de 50 milímetros. Então, lá para a entrada normal, o diâmetro de 50 milímetros é 1. Temos um T de saída de lado, T de saída de lado, um T de saída bilateral e temos o que mais? Um registro de gaveta aberto. (0,7). Somando aí os comprimentos equivalentes, eu chego no valor de 16,3. Então, o comprimento total ele é a soma do comprimento real mais o comprimento equivalente. A pressão disponível no início desse trecho é a pressão referente à altura do reservatório. Então, a pressão disponível é 5 metros de coluna de água, que é a altura do reservatório. A perda de carga unitária a gente já calculou, então aqui a gente já tem tudo isso. A gente calcula a perda de carga total multiplicando a perda de carga unitária vezes o comprimento total da tubulação. E a gente encontra a pressão ajusante desse trecho. A pressão ajusante desse trecho vai ser a pressão disponível para o trecho XA. Tá? E aí a gente tem a perda de carga distribuída, né? Então, a pressão ajusante do trecho XA vai ser a pressão disponível menos a perda de carga total. A perda de carga do trecho AE, de montante, né? É a perda de carga de jusante do trecho XA. Então, coloquei aqui, menos a perda de carga, vai ter uma pressão ajusante de 3,26. E aí, para o trecho EF, a perda de carga, a pressão disponível é a pressão jusante do trecho anterior, e a perda de carga de jusante vai ser a perda de carga, a pressão disponível menos a perda de carga nesse trecho, levando em consideração os acessórios, né, que estão lá presentes no trecho. A gente chega no valor aí de 3,2 de pressão disponível no início da coluna AF3. Isso significa, como esse valor é maior do que 2 metros de coluna d'água, isso significa que essa rede foi bem dimensionada, né? Esse barrilete está bem dimensionado e que eu consigo garantir uma pressão dinâmica mínima para o chuveiro mais desfavorável, que é aquele chuveiro que está mais alto, né, do último pavimento, de pelo menos 1 metro de coluna d'água. Tá certo? Muito obrigada!